Olá, seja bem-vindo ao seu podcast, videocast Fisi Saúde Integrativa. Estamos mais um dia aqui para trazer uma entrevista maravilhosa, né? Mas antes de mais nada, no início, peço que você curta, comenta, compartilha, né, com várias pessoas, aí, com as pessoas que você quiser, com seu pai, com a sua mãe, porque aqui nós vamos tratar de assuntos relacionados à saúde, ao bem-estar, né? E tem algumas pessoas aqui que são mestres e mestras que têm um conhecimento enorme, né? E antes de mais nada também, para você que quer acompanhar o Fisi Saúde Integrativa, mas não tem tempo de ficar ali no YouTube assistindo o vídeo, você também tem acesso ao Spotify. Pelo Spotify você pode estar correndo, estar ouvindo lá o Fisi Saúde Integrativa, estar fazendo a sua tarefa de casa, né? Tá ali, tá sentado sem fazer nada, coloca os fones de ouvido e tranquilamente você vai ouvindo o nosso podcast. E também as partes essenciais dessa entrevista, né, partes importantes, você encontra lá no Fisi Cortes, né? Tem trechos dos melhores momentos do nosso vídeo aí, do nosso podcast. E temos o prazer hoje, né, enorme de ter duas grandes pessoas aqui. Uma já né, ela já veio até o nosso podcast, falou um pouco aí sobre TEA, TDAH, né? Que é a mestra Renata, a professora Renata, e também um dos ícones do Ipiranga de São Paulo, que é o professor Roberto Lozada, né? E aí conhecido como Jesus, diversas coisas, que é a alegria, o que é do nosso momento aqui, desse nosso programa. Então, seja bem-vinda, Renata, seja bem-vinda, professor, muito bem-vindo. Vamos fazer esse bate-papo, né? Muito feliz, extremamente feliz de ter vocês aqui nessa entrevista. Pode se apresentar. E a alegria que o mestre falou é enorme. Por quê? Porque estamos aqui com vocês e tenho a honra de estar com o professor Isaías e a professora Renata, que vão transmitir muitas coisas para vocês. E bacana, a gente falar sobre corrida, exercício físico, né, caminhada, então são coisas super interessantes. E aí, nada melhor do que, que não trazer um especialista, né? E um especialista não só na parte teórica, que na prática. Você pode encontrar milhares de pessoas que vão falar sobre corrida, sobre treino, mas eles que ficam sentados no sofá o dia inteiro, né? Não tem a prática. E aí, a gente trouxe uma pessoa que tem a prática, depois vai falar se essa prática, se ele faz, se é todo dia, se é uma vez por semana, como que é isso. Então, o professor Roberto vai dar esses detalhes aí, né? E primeiro a gente queria começar um pouquinho, professor, né? De onde o senhor veio, quem é você, né? Qual que é a sua experiência toda de vida? O que o senhor traz para a gente hoje? Bom, uma alegria estar aqui com os mestres, né? Também sou professor. Me formei há 10 mil anos atrás na USP, né? Em 1976 e 78. Né? Fiz lá licenciatura em matemática, leciono desde 79, fiz pedagogia, fiz várias outras coisas. Leciono em tudo, inclusive em faculdade desde 91. No atletismo, comecei a correr lá na USP, quando ninguém corria, final da década de 70, quando começou a corrida no mundo, na verdade, as pessoas correrem sempre, o que existia era a corrida de competição. Fui árbitro de atletismo pela Confederação Brasileira de Atletismo e Federação Paulista de Atletismo. Jornalista desde a década de 90, a gente escreveu em vários jornais e lançou o próprio jornal em 98, Atividade Física, que impulsionou a corrida no Brasil, porque tinha os maiores entendedores de atividade física também, e era grátis, e tinha um calendário enorme. E a gente faz várias coisas. E uma das coisas mais legais da minha vida é estar aqui com vocês. Ah, que bacana. Então, aí a gente teve algumas coisas interessantes, né, que a gente estava vendo, estava olhando, professor
Até tem uns livros também, né? Tem umas coisas interessantes que o senhor tem 2 livros, né? Qual que é o objetivo desses livros, né? O senhor escreveu 2 livros, eles falam um pouco sobre a corrida, né? Um foi em 2017, 2016 Isso! e um em 2022, né? Por que o senhor escreveu esses livros, né? Qual que era o objetivo desses? Na verdade, a gente sempre transmite isso de várias maneiras, inclusive nos jornais. No nosso jornal, a gente sempre publicava sobre isso, então foi. E nem queríamos escrever o livro, porque não aguento mais escrever, já escrevi assim, Uhum. não centenas, mas milhares de matérias. E aí a gente escrevia com o Dr. Ruggiero, a doutora Maria Silvia, e em 2017 convidaram para a gente fazer um evento no CAI e nós publicamos esse livro. Sempre para quê? Para fazer com que as pessoas pratiquem atividade física. Que atividade física é saúde e qualidade de vida. A falta de atividade física consta pela Organização Mundial de Saúde, que tem a CID, Código de Identificação de Doença, que é a falta de exercício físico. É reconhecido pela OMS um problema. Por isso que quando vai no médico ele fala, faça atividade física. E em 2022 lançamos também um livro com a mestra Tuti Madásio, que já vem de longe. Em 96, quando ela ministrou um curso de extensão na Unesp, me convidou para falar sobre o movimento natural da corrida, que é a diferença. Veja, até ali meados do século XX, o lance era você fumar, era beber whisky escocês, charuto de Havana, Sim. ter chofer, e todo mundo começou a morrer. Aí começou a atividade física a tomar formato, com Kenneth Cooper nos seus livros falando da atividade física, que é importante. Inclusive em um dos livros, que aqui no Brasil se chama justamente sobre isso, ele fala assim que tinha que selecionar 3 pessoas, porque ele era da Força Aérea Americana. De 3 pessoas tinha que pegar um para ser astronauta. Tinha um forte, Sim. tinha um assim que normal, e outro que nem o professor Isaías, assim, magrinho. Ele escolheu esse por quê? Porque ele todo dia ia e voltava do trabalho de bicicleta. Aí começou a se perceber a atividade física. E a corrida começou a crescer em 77 com o lançamento do livro de James Fix, Guia Completo de Corrida. E aí foi no mundo inteiro crescendo a atividade física. E James Fix morreu em 1984 correndo de infarto, né? Então precisa ter certos cuidados, mas o maior cuidado é fazer atividade física. E Kenneth Cooper escreveu Correndo Sem Medo para mostrar o que era isso, né? E a gente aqui desenvolveu, porque aí a corrida virou uma coisa de elite. Você veja só, hoje em dia, muitos brasileiros vão correr no exterior, muitos. Maratona de Nova York, Paris, etc. e tal. Vai, na verdade, porque em vez de ir lá para ficar na Torre Eiffel, vai fazer a maratona e traz uma medalha. Então a corrida virou hoje uma coisa que todo mundo quer fazer. Por isso também, professor Isaías, que o senhor falou, por que escrever o livro? A gente sempre escreveu isso
em vários jornais, colunistas de jornais, nosso próprio jornal, e a gente sempre bate nessa tecla, que é saúde e qualidade de vida. Só que ela está se transformando em uma coisa social, então a pessoa começa a correr, quer melhorar tempo. Não, essa corrida de melhorar tempo, a de competição, que nem todos conseguem. O professor Isaías, com esse biotipo, claro que ele consegue. Só que precisa algumas coisas. Sim. Que é esse trabalho que a gente fez, que é do movimento natural, desse nosso último livro da editora Saber Cultural, que é para transmitir isso, que melhor do que o livro é esse podcast com o professor Isaías e a professora Renata, que ela vai falar para vocês que cada um tem não sei o que lá humano, que ela vai explicar que ela é nossa mestra das mestras, que trabalha muito sobre isso. E aí, é legal, muito interessante. Aí a gente volta, aí a gente tá, por enquanto, na fase adulta, agora a gente volta lá para criança e adolescente, que a professora Renata ela vai dar... Exatamente, eu até vou acrescentar o seguinte. A criança, quando ela nasce, ela engatinha, depois na hora que ela vai levantar, ela precisa ter o equilíbrio dinâmico e precisa ter o sistema músculo-esquelético articulado perfeito. E ela começa correndo. Aí depois, que ela toma uns tapas, porque na escola eu falo para ficar quieto, aí não é assim? Pode correr, aí a mãe vai dar um tapazinho na cabeça da criança, para de correr, menino. Só que isso é normal. A criança primeiro corre, todo ser humano. Aí que é o grande problema, que a gente escreveu os livros, inclusive esse último Movimento Natural, que tem que readquirir. É o que vocês falaram, que no final vão aí me ensinar como corre, ensinar para o nosso pessoal. Então a criança é muito importante, por isso que é muito importante a presença da professora Renata, que é especialista das especialistas, vai falar da criança, vai falar do PCD, vai falar dessa corrida humana que a gente precisa ter, porque senão a gente vai querer melhorar, e vai ter o tal do infarto do miocárdio. Tá sempre procurando ter um nível a mais, e vai chegar no momento que você não tem mais, né? Vai ter morte súbita, porque não aprendeu a correr aquilo que eles já me ensinaram antes, como corre, e depois eles vão ensinar. Mestra Renata, mestra. Que a gente tem ali, que é criança, na adolescência, ou é criança. Por que é importante essa atividade física, né? Aliás, e antes de mais nada, as crianças, né, estão fazendo menos atividade física, embora tanto de informação que a gente tem nos dias, né? Tem informação para todo lado, que é bom correr, é benéfico para a saúde. Mas e aí, elas... Antes eu vou cortar o senhor. Ela fala tudo o que ela faz para vocês terem a ideia de como é importante a presença da professora Renata. Diga da sua atuação. Ela já fez aqui um podcast lindo, que eu até fiquei babando por um babador, porque é a mestra das mestras. Por favor, fale para quem não viu o outro podcast, quem é a senhora, e por que a senhora está aqui falando. Isso é importante. Então, bom dia a todos, eu sou a Renata, eu iniciei lá aos 15 anos no magistério, depois fiz pedagogia, psicopedagogia, pós-gestora em coordenação pedagógica e gestão escolar. E aí eu estou aqui hoje com vocês para falar desse tema maravilhoso. Inclusive, professor, que o senhor falou sobre o CID que tem sobre falta de exercícios físicos, também tem um CID atual em 2022 que ficou taxado como uso excessivo de telas, que as crianças estão super sedentárias. Então, agora, em certas intervenções do tanto de uso de tela, tem que entrar até com medicamentos. Porque a criança não... É o mesmo efeito do uso de drogas no cérebro da criança. Tem o CID.
CID-11. 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 E... Uso excessivo de telas. E o outro também agora CID-11, que era o CID. Qual que era o outro CID da falta de exercício físico que você me falou? Era Isso, falando isso que... Era Não, CID... Quanto CID? Ah! Tá aqui, ó. é. CID-10Z72-3. Tá E vendo? depois já veio o 11, Aí veio o veio como 11. complemento. Que é o 11, Complemento. exatamente. Que é o que Uso está em excessivo. vigor agora, mas que ninguém ainda conhece o CID-11 e nem os médicos conhecem. Mas a mestra já conhece. Já tá Imagina, dentro gente. da... Já está no DSM, livros de psiquiatras, já consta em Código Universal. E essa importância da atividade física, né? Desde pequena, é essencial, fundamental, É a base, né? Quando a gente nasce é a base. Para você ter uma noção, quando a gente está lá como embrião, ainda o feto, 12 semanas, primeira coisa que tem que ter é o bombeamento do coração. E em seguida já é o cérebro, então tá tudo ligado. O cérebro, o bombeamento do coração, a musculatura da criança, o que o professor falou é verdadeiro, a criança já nasce para correr. Ela não tem o equilíbrio para andar. O andar é imposto pela gente, porque tem medo da criança cair, essas coisas, né? Mas ela já nasce, a facilidade dela é para correr mesmo. E o que a gente vê mais hoje em dia é as crianças paradas, aonde está vindo um sério de transtornos, porque a criança tem que ficar em movimento. Tanto é que a BNCC colocou como obrigatório, além da atividade esportiva, na educação física, tem que ter hoje na educação infantil gesto, corpo e movimento, que é para isso, Então, para ela se descobrir, para esse movimento, ela não ter a depressão. Hoje em dia tem vários transtornos ligados à ansiedade. Por quê? O sedentarismo, obesidade infantil. A gente está num pico assim de obesidade infantil explodindo, né? Por que a criança? Você fala em coisa saudável, o que você imagina? A criança onde? Num parque, com a natureza, ao ar livre, andando de bicicleta, correndo, vento fresco, o sol. Vitamina D hoje está causando um monte de sérios agravamentos porque as crianças não têm falta de vitamina D. Né? Não andam mais trancados em casa, principalmente em grandes cidades, a gente vê isso. Os meus pais moram no interior, tem um sítio, tem os netos deles, estão o tempo todo correndo no sol. Já quando a gente vem para São Paulo, fica basicamente ele trancado, né? Fechado o dia inteiro no apartamento, não tem tanto esse movimento, não tem tanto esse contato com o parque, né? Então isso acaba sendo um problema também, né? Muito. Eu falo, hoje em dia tem muito, nas escolas está sendo obrigatório, né? Tanto as atividades extracurriculares, né? Que é futebol de salão, o vôlei, o basquete, que é super benéfico. E tem também, hoje em dia, muito forte a meditação. Você quer maior meditação do que quando a gente era jovem e tinha que ficar no banco lá na fila para pagar uma conta de água que a gente ficava horas na fila lá de pé e a gente ficava meditando com a gente mesmo, né? Hoje em dia a gente não tem mais esse tempo. A criança é super estimulada. É o tempo todo, até para viajar. A maioria dos pais coloca lá o tabletzinho, né? A galinha pintadinha o tempo todo. A criança super estimulada e não tem aonde gastar essa energia, que é o que eles precisam. É esbanjar essa energia, porque aí é onde vem a depressão, vários casos. Tanto é benéfico o uso de esportes que tem os esportes hoje, a Paralimpíadas, né? Que viu como o progresso dessas pessoas, mesmo com a dificuldade entre elas, o bem que faz mentalmente para elas, né? Então, é necessário. O esporte é vida. As Olimpíadas vão começar, acho que no final desse mês, né? Na sequência já vem as Paralimpíadas, até comentava com algumas crianças, falava essa importância também. Antes você tinha ali, só um grupo de pessoas poderia conseguir fazer as atividades físicas, né? E eram mostradas para a mídia e tal, os esportistas. E aí falou, e esse outro grupo aqui? Quem tem alguma dificuldade física, né? Quem tem alguma deficiência física não pode mais, né? Não pode ser um atleta, não pode correr, não pode nadar, não pode meditar. Então, acho que abrir a mente também para isso, a inclusão, vai incluindo diversas pessoas. Exatamente. Né? Professor, e aí tem uma pergunta interessante. Quem pode correr hoje? Né? Quem é que pode correr? Quem pode correr? Quem pode correr? Veja, você pode correr, você pode correr, você deve correr, porque
Ah, legal. Tinha até aquele do sapatinho da Cinderela, né? Não tinha um desenho assim. Ah, do Walt Disney. Então, todo mundo pode correr e deve correr. E o importante é o que nós vamos fazer agora, um movimento de correr. Correr é do ser humano. Andar, como a mestra Renata falou, foi imposto pela sociedade. O pé da pessoa, se você, olha seu pezinho, tira o sapato e olha. Olha aqui na frente, tem os dedinhos. Também por falar em desenho, tem o tal do Pinóquio que pôs assim, era um monte de coisinhas assim, para o sistema articulado, sistema músculo esquelético articulado. E olha, assim, depois dos dedos, tem como se fosse uma almofadinha. O ser humano é feito para correr. Só que correr tem que definir primeiro o que é correr. E você olha teu pé, fica de pé assim, e faz assim, Você pega e faz assim com o pezinho assim, Você vai ver que o pé faz deste jeito, assim, O pé simplesmente, ele vai normalmente. Enquanto andar, você sempre tem um pé de apoio. Então, o ser humano foi feito para correr. E todo o sistema, inclusive aqui no tornozelo, ele é feito para você movimentar. Então, o ser humano é feito para correr. A mestra Renata disse que a criança tem que parar e começar a andar. E não causa impacto correr, desde que você saiba o que é correr e como se corre. Sabendo correr, que depois eles vão nos ensinar, você vai ver que não dá impacto. Aí, normalmente, as pessoas dizem, correr dá impacto. Peraí, o que é correr? É o que o mestre Isaías falou. Nós escrevemos nos 2 livros, nós colocamos matematicamente. O nosso livro é facinho de ler. Depois ele vai passar, um deles que está na internet, no capítulo 15, o você pode correr, qualquer um pode correr, e a mestra Renata vai falar da condição humana. Qualquer um pode. A corrida é vista como competição. Aí sim, é outra história. E as pessoas hoje querem correr para competir. Não, cada ser humano, a mestra vai explicar para a gente. Então, as pessoas correm, em vez de usar isso que você viu no seu pé assim, que é o sistema músculo-esquelético articulado feito para correr, elas correm querendo melhorar o tempo e não aprenderam o que é correr. E é que nem batistaca, assim, já viram na construção, batistaca? Isso dá problema na coluna. Onde? Coluna. Na coluna, lombalgia. No joelho, tal de... Como que se chama? Condromalácia... condromalácia patelar, é isso que está escrito aí, né? Condromalácia patelar, fascite plantar, porque não sabe o que é correr. Tá, e aí? Mestre Isaías, mestre dos mestres. O que é correr? Correr seria o ato de movimentar-se de forma rápida. E nota 0 pro senhor. Já tava pensando assim, o primeiro 10 de 10, né? Inclusive no dicionário diz que alguns dizem que é andar rápido. É o que a gente fez matematicamente a nossa teoria da corrida benéfica. O que é, primeiro, a gente fez a teoria corrida benéfica, é movimento, como que é? É correr harmoniosa e prazerosamente. É bem humano. Seguindo certos princípios e definições, igualzinho em matemática, tem os postulados e as definições.
Você chega à conclusão, que seria o tal de teorema. Então, a corrida benéfica, ela visa proporcionar saúde e qualidade de vida. Como que se chama na OMS? Equilíbrio físico, mental e social. Integração corpo e mente, que a mestra vai falar para a gente o que é isso. Integração corpo e mente. Então, andar é um movimento que sempre os dois pés, depois eles vão nos ensinar, sempre um pé está apoiado. Correr, certos momentos, o que acontece, mestre? Parte do pé. Os dois pés estão fora, como voando, como uma dança, que a gente escreve nesse livro. Inclusive, a mestra Tutina Madásio, ela é formada na Unicamp em dança. E esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Flutua no ar, não tem impacto, tem que saber correr. Certo? E o princípio fundamental que vocês vão nos ensinar é o ato de correr, que é a passada sincronizada com minimização de gasto energético, ou seja, sem desgaste. E você corre conforme o eixo de simetria do corpo. E aí não tem aquilo, eu fui lá comprar um tênis, ele fala passada normal, pronada ou supinada, né? O que está escrito aqui? Ah, não existe pronação e supinação se você sabe correr, se você determina seu ato de correr, aí não vai precisar fazer fisioterapia nem nada. É isso que o mestre Isaías está trazendo para vocês. Como se corre, como é em conformidade com a condição humana. É isso que a senhora estava me explicando? Explica para a gente o que é a corrida humana, né? O que é corrida humana? Essa corrida humana, professora, como que ela se dá, o que é? Para a gente poder entender, né? E relacionando. Então, primeiro, tudo tem que ter a integração, né? Então, o social, que é a gente, hoje em dia, a família não faz mais isso aqui que a gente está fazendo, esse diálogo. Então, a criança precisa disso o tempo todo. A gente estava falando para você, né? A gente começou com o curso de férias, que vai ser agora dia 16. Então, eu fico pasma, porque as brincadeiras que era da nossa época, as crianças não sabem hoje. Eles não sabem brincar de elefante colorido, eles não sabem jogar taco, eles não sabem andar de carrinho de rolemã. Pular corda, que era coisa que todo mundo, né? As avós batiam pra gente. Hoje eles não sabem isso, eles não têm esse contato. Mas mexer na tela lá no tablet, todo mundo já sabe. Então a gente tem que mudar esse pensamento. Fora desmistificar algumas coisas que a gente estava até conversando sobre o que foi embutido na nossa cabeça, né? Se você não tiver estudo, não tiver, vai ser gari. E o próprio professor falou, né? Que vários vencedores de corrida foram os garis, né? Inclusive nas duas últimas São Silvestre, os melhores brasileiros foram gari. Né? E tem um outro que foi para a Olimpíada também, na maratona, gari. Então tem que respeitar a parte humana. Como a mestra estava falando, a senhora estava falando de como que é infantil, que fica gordinho. Obesidade. Diabetes, obesidade. Então as crianças ficam o tempo todo parado, fora a alimentação, né? Que hoje em dia é tudo... já vem pronto, o fast food. Não é que a gente então não isso que é a condição humana, cada um tem sua realidade. Então eu não posso pegar uma planilha do campeão e querer copiar, porque senão eu vou ter um monte de problemas e o primeiro vai ser a frustração, que vão me vender uma planilha, eu vou falar, vou ser campeão. Não, você vai ser só peão. Não vai conseguir. Então, você tem que começar conforme a sua capacidade física. Sua condição. A genética, os hábitos alimentares, o descanso. Hoje em dia, as pessoas estão dormindo muito mal.
É o tempo todo, né? Cada assim. Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa que fala assim, esses dias conversando com uma criança, eu falei, ai, você não estava vindo para a escola? Ela falou, ai, que bom, eu estava de atestado, fiquei uma semana dentro de casa assistindo Netflix e videogame. A gente, na nossa época, quando era privado de ir para a escola, era uma tristeza pra gente, né? Porque a gente queria estar lá entre os amigos, brincando, se divertindo. Hoje em dia não tem mais isso. Tanto é que, graças a Deus, agora está mudando cada vez mais isso, que agora, além do skate, nas Olimpíadas, entrou o hip hop, né? Que a gente já dançava o hip hop na década de 80, lá atrás, e agora está vendo como esporte físico, porque esse movimento é totalmente porque a gente é um todo, tá tudo ligado, corpo, mente, toda a gente é um ser íntegro, interligado. E veja só, aí eu vou querer correr como o Isaías, não vou conseguir, porque olha o biótipo dele. Aí, de repente, eu não tenho meu sistema musculoesquelético articulado e nem o peso dele. É só olhar. Você olha um campeão de qualquer corrida, é o biótipo dele. Então, tem esse problema físico que na criançada, hoje em dia, como que você falou, que é gordinho, como que é o nome? Obesidade. Isso mesmo, obesidade. E sedentarismo. Tanto é que na Paralimpíada é taxado como? Quem não tem um dos braços não pode correr com quem tem os dois. Então, eles separam em classes para ser uma corrida de acordo. Faltou uma parte do braço, não pode, porque senão tem uma diferencial, né? Você consegue ter movimentos mais rápido. Que se chama o equilíbrio dinâmico, e que aí o centro de gravidade é diferente. Então não dá para fazer o mesmo treino para todo mundo, né? Agora entendi. No boxe também tem o peso mosca, o peso pesado. Por quê? Eu não posso lutar com 60 quilos contra um com 110. Então, tudo tem... Então, a gente tem que entender que a competição é a gente conosco mesmo, dentro da nossa condição. Então, olha, eu corria 20 minutos, vou tentar correr 30. Claro que nada de excessivamente. Todo excesso faz mal. Excesso de uso de tela, excesso de esporte, excesso de tudo. Tanto é que hoje em dia a gente vê até o pessoal tomando bomba, né? Porque eu não consigo adquirir o músculo que o senhor fazendo o mesmo exercício físico consegue. Aí eu vou apelar para o quê? Para as bombas, os anabolizantes. Tudo espetacular. Aquilo que você estava me ensinando, professor Isaías. Olha só, todo mundo pode correr. Eu tenho a minha capacidade aeróbica e a minha capacidade física. O que é capacidade física? Aquilo que o corpo pode fazer sem se prejudicar. Isso. E a capacidade aeróbica. Então, o que é capacidade aeróbica? Mestre, por que o carro anda? Ele tem o que faz ele mover, a ação, a energia. Energia. De onde vem a energia? Queima de combustível. Dá licença aqui para aparecer na câmera. Ó. É a queima de combustível. E por que você se movimenta? É a queima de combustível. Se você faz corrida como a do Usain Bolt, ela é uma corrida anaeróbica, porque a energia vem da glicose do músculo, muscular, através da glicólise vem. E quando você anda bastante ou corre, a energia é igualzinho do automóvel, vem da queima do combustível, principalmente glicose e, como que se chama? A gordura do tecido adiposo. Então, daí que vem que a capacidade aeróbica. Cada pessoa tem a sua condição humana, a sua capacidade física e sua capacidade aeróbica, a capacidade de produzir energia. Então, eu começo fazendo 5, 10 minutos. Depois, professor Isaías, mesmo que eu não queira, porque eu sou ser humano, vai aumentar a minha capacidade aeróbica. E eu vou conseguir andar, correr mais. Depois de
algum tempo, treinando constantemente e adequadamente, você aumenta a capacidade aeróbica mesmo que você não queira. Porque você é ser humano. E também, concomitante, você está melhorando o seu sistema músculo-esquelético articulado. Por quê? Quando você movimenta, quem é que faz isso movimentar? É o coração. Então, o meu coração é assim pequenininho. Aí eu começo a fazer exercício, ele fortalece. E aí a artéria fica assim maior, tudo fica maior. E o que acontece? O sistema, todo o organismo fortalece. Então, quando você faz esse exercício, é aqui. Só que o coração não dá para fazer assim, pôr a mão aqui e fazer ele. Você tem que caminhar, você tem que nadar, tem que pedalar, para ele fortalecer. Aí aumenta o sistema. Como que se chama? Que você me explicou. Capacidade aeróbica, que é a produção de energia. Então, daqui a um tempo, que se chama efeito de treinabilidade, depois de umas semanas, meses, depois de meio ano, seu coração é outro. Seu sistema imunológico é outro. Aí vem a gripe. É bom tomar vacina, sim, mas se um tal de vírus bobinho da gripe entrar, ele vai ser trucidado. Por quê? Todo o seu sistema está poderoso. O imunológico também. Na hora que entra bobinho lá, o vírus, oba, vou fazer festa, ele não tomou vacina, pum, vai ser cozido assim, ó. Já era. Então, a capacidade aeróbica aumenta. A resistência. Senhora, agora uma dúvida. Quem está em casa? Eu estou lá, eu tenho assistindo podcast, estou sentado no sofá, nunca corri uma vez quando era criança. Quais são os primeiros passos? Vou começar com... E aí eu achei interessante que o senhor fala desses dois tipos. Tem o Usain Bolt, que é uma corrida rápida, né? E desde aquele que tem outro tipo também, que é uma corrida mais longa. Por onde eu devo começar? Nunca corri, sou uma pessoa ali sedentária. Eu vou começar como o Usain Bolt da vida, querer correr 100 metros ou não? Passo a passo. Não sei se vocês já ouviram, todo mundo né, fala, eu não consigo correr nem 100 metros. Vocês já ouviram isso? Por quê? Para correr, tá na cabeça a tal da competição Olimpíada. Então, a pessoa fica com vergonha de correr devagar. Só que ela não tem, como a mestra explicou, a condição humana. Então, a corrida tem que ser humana. Ela tem que começar devagarinho, que aquilo que os senhores estavam me explicando antes de começar a gravação aqui com vocês, explicando o que é o ato de correr. Você pode começar a tal de corrida estacionária, mas pegar primeiro, é isso, devagarinho. O que é corrida estacionária? Não sei. Você sabe que não sai do lugar, fica ali parado. E alguém faz isso? Geralmente só faz isso para aquecimento. Ou faz não. Faz esteira. Falando esteira, você falou besteira. Então, olha, a esteira A e a B, besteira. Então, olha só, mestra, como é na esteira? Liga o botãozinho e você vai calculando a velocidade que você quer. Vocês já viram, tem isso muito na internet, o pessoal, como que é, videocassetado, o pessoal caindo de boca no chão, porque a esteira é a coisa mais antinatural do mundo. É claro que é bom fazer, é excelente, né? Só que a esteira, quem anda é o chão. E o que vocês vão ensinar agora, que eu saiba, o chão não anda. Quer dizer, anda, né? A terra vira, só que você está junto. Então é assim. A esteira, você está fazendo, é muito bom. Você põe 20 por hora, aí você cai, porque 20 por hora é só super atleta e tal.
E se você fizer a corrida estacionária, que já vocês vão nos ensinar, eu estou louco para aprender com vocês, o que é a corrida estacionária? Então, mestre Isaías, como eu começo a correr? Eu posso começar correndo corrida estacionária, eu não tenho tempo. Não sei. Se alguém toma banho, eu só tomo de sábado, mas se alguém toma todos os dias, antes de tomar banho, e não sei se alguém tem celular, às vezes tem 3, 4, 5, fica assim. Então você fica fazendo aquilo que vocês nos vão ensinar, que na nossa teoria da corrida benéfica nós chamamos de ato de correr. Ele vai passar lá o livro, www.institutopopular.org, ele vai passar para vocês. Você começa fazendo o ato de correr. Hoje você vai conseguir fazer 5 minutos. Daqui a um tempo, aumenta a sua capacidade aeróbica, porque todo mundo aumenta. Eu não quero correr mais. Azar seu, você vai correr porque você é ser humano. A não ser que você não seja ser humano, que nem aquele que vai na cabine de telefone e tem um S assim e sai voando. Super-homem. Se você for da Terra, você vai correr. Mesmo que não queira, mesmo tendo perdido lá aos 7 anos, 6 anos, que tem que ficar parado e dar obesidade infantil, você tem que voltar com o ato de correr. É isso, mestre? É isso aí. Perfeito. 10 agora? Agora 10! Agora sim, focaliza aqui. 10. E é importante falar que, igual você falou da esteira, a esteira é bom, só que assim, você não faz um aquecimento, você já sobe naquele mecanismo e já começa de acordo com a velocidade que você acha que, mas você não sabe se seu corpo está preparado. Né? Que é a corrida humana que ela explicou pra gente, é isso, entendeu? Mestre? Isso é muito sério. Aí é onde acontece, estoura joelho, dá problema no pé, esporão, todos esses problemas, porque você não está no seu ritmo, você está no ritmo que uma máquina está determinando. Isso. A máquina é ótima, por favor, compre em casa, faça que é excelente. Mas tudo dentro de um acompanhamento, né? Por isso que na maioria das academias tem o quê? O instrutor, porque você não sabe como agir. A maioria vão nas academias como? Pessoal, chega de carro. Então ele chega de carro, sai do seu carro lá do ar-condicionado, escutando a musiquinha, já entra na esteira e já põe lá. Por que o instrutor? Porque ele sabe o seu corpo como que... também porque é obrigatório pela Lei 96, 98, que criou o Conselho Federal de Educação. Então, todos precisam ter CREF. Uhum. Se alguém, inclusive, ficar dando treino sem o CREF, é exercício ilegal da profissão. Não é, o médico pode orientar tudo, mas quem tem que fazer é quem tem CREF. Se as mamães não derem mais tapa na cabeça porque a criança está correndo e deixar correr, se as escolas fizerem como a escola dela, incentivar a correr, aí sim não vai precisar mais, porque o ser humano foi feito para correr. É isso, mestre? Não, e melhora a qualidade do sono, melhora tudo, o humor da pessoa, né? A concentração é extremamente importante. E por quê? Porque quando o corpo é estimulado, várias substâncias, como dopamina, deixa eu anotar isso. Vai lá, começam a fazer que é extremamente necessário pra gente. Agora, se eu fico o tempo todo parado, chega numa aula, eu não vou conseguir me concentrar, porque o meu corpo está pedindo a movimentação. É onde eu vou cutucar o coleguinha, morder o outro, porque não tem esse tempo livre que a gente precisa. E eu estava pensando aqui, tanto o professor quanto a professora, que a gente está em São Paulo é uma cidade, e a professora ele conhece cada detalhe de São Paulo, e assim, onde é o melhor local para correr? Porque São Paulo, assim, tem desde os parques, assim, onde é tudo plano, né?
E você tem nas calçadas que é terrível, né? Uma hora tá alta, de repente tá baixa e tal. E aí, eu devo começar onde? Quando vai ter, como que se chama o pessoal que governa eleição? Quando vai ter eleição? Outubro, daqui uns 3. Ah, Outubro, daqui uns 3, aí, olha, mais ou menos. Então, você que vai ser candidato a prefeito, a vereador, pelo amor de Deus, é o que ele falou. Também depois para deputado, não sei o que lá, o pessoal sempre coloca em primeiro lugar que vai dar remédio grátis, que vai melhorar o hospital. Tudo isso é necessário, mas se você fizer o que o mestre falou, o que seria locais para atividade física, se tiver mestras, como a professora Renata, que incentivam, aí todo mundo vai ter mais saúde e qualidade de vida. Então, o que precisa? Ou vamos para o hospital? Vamos. Tá, mas não vamos dizer a verba de hospital, por favor. Vamos fazer tudo certinho, só que vamos por parques, vamos fazer cursos, vamos pôr a meninada para aprender salto triplo, para aprender a nadar, balneários públicos. Então, seu candidato, ciclovias adequadas, né? Porque tem ciclovia que acaba no meio do nada, assim, a pessoa de bicicleta cai na avenida. Inclusive, também um pedido aqui para a Prefeitura de São Paulo, para os senhores vereadores, estão chamando de ciclovias por tartaruga ou pintar. Uhum. Só que como alguém pode andar numa ciclofaixa se todas são na calçada assim caindo? Isso não é ciclofaixa. É legal para correr. Sim. Por quê? Mas isso não é feito para correr. Porque não tem gente andando na ciclofaixa. Se andar, vai cair. Tem algumas ciclovias ótimas? Tem. Mas a maioria são feitas em rua, só para estatística. Então, não tem benefício melhore. Algum, né? Não, é benefício para quem corre, que pode correr lá, porque ninguém anda lá naquela ciclofaixa. Se andar, é bom para o dentista, porque vai quebrar o dente. Então, uma das coisas é isso que, brilhantemente, nossa, como sou feliz em estar aqui com vocês dois, com tanto conhecimento. E olha, mudem isso, faça o que precisa construir para o pessoal melhorar fazer. Também, tem um espaço legal, acho que as calçadas é interessante, tentar melhorar as calçadas, né? Não dá para andar em calçada. É impossível, né? Você não consegue, então... E aí até a pessoa que deseja correr, às vezes tem pessoas que não têm parques próximos, né? Várias pessoas em São Paulo não tem nenhum parque próximo, em outras cidades do Brasil também. Vou dar uma corrida no meu quarteirão. Mas não consegue, tem que ficar na rua, vai dividindo espaço com os carros, porque vai na calçada, é perigoso, né? Então a rua, às vezes, ela é menos perigosa que a calçada, porque pelo menos você não vai encontrar um buraco ou vai cair, né? Então, essa também é uma das dificuldades que a gente tem, né? Eu tenho que cumprimentar. Veja, inclusive o que a gente coloca, inclusive nos 2 livros, tem a tal de pista de atletismo que o pessoal faz, que ninguém tem acesso às pistas. Uma pista tem quantos metros? Esqueci. Vixe. Não sei, O de exatas é o senhor. 400 metros. É o que o senhor falou, a gente faz ali no nosso treinamento, que vem da onde? Matematicamente, das definições e princípios, a gente aconselha a dar uma volta no quarteirão. Por exemplo, o quarteirão pode ter mais ou menos quantos metros tem de assim, na mesma calçada, assim, até virar? Quantos metros tem, mais ou menos? Uns 200 metros? Uns 100 metros, normalmente. Né? Uhum. Não todas, são todas irregulares. Mas se tiver 100 metros, e for um quadrado, ao todo tem quantos metros? Uns 400. 100 mais 100 mais 100, pega a calculadora aí, quanto dá? Deu 400. 400, é um computador. Tá bom, né? 400 metros, que é o mesmo de uma pista de atletismo. Eu não tenho espaço, eu vou treinar, eu quero uma pista, né? Não, no quarteirão. É uma volta do quarteirão, 400. 2 voltas dá quanto? Pega a calculadora aí, mestre. Vai 1, sobe com dá 4, voltou, 800. 800, não me sara nada.
Se eu der duas voltas e meia, 100 mais 100, quanto que é 100 mais 100? Faz aí. Já dá 1 quilômetro. 1 quilômetro. Veja, eu dou 2 voltas Meia. e meia, ou vou até ali e volto, dá 1 quilômetro. Direitinho. Hoje em dia tem um monte de, como que se chama? PPPP. Tem muitos que dão até velocidade média. Oi? Né? Então tem esses, né? Tem relógio, Lógico, tem medir ali, tudo. né? Tem vários Celular, da né? Nike, da Strava, de um monte deles aí. E né? mesmo para quem mora em apartamento, né, que cada vez estão menores agora, né? Troca o elevador por escada. Põe a molecadinha para subir e descer de escada, de vez ficar brincando no elevador. Que já tem Põe para subir, vai Olha, brincar que no fica parquinho. legal. Olha, parquinho dá do volta no condomínio. quarteirão, escada também, é claro, tem que tomar cuidado, né? Sim. Só que a escada, inclusive eu vi numa academia, é assim, e tem também para vender por aí, tem escada que é igual a esteira, só que é escada. que vai Não é assim, como que é, mestre? O nome daquilo lá não sei. Né? Eu É vou uma fazer escada. quilômetro, é uma escada que ela vai, né? Você já viu isso onde? Integral já. Na academia. Na tua academia. Tua academia é boa, me convida para ir lá, hein? O mercado na Ricardo Jafé tem que você até fixa o carrinho e ela vai na esteira, né? Parece uma esteira de malas que você despacha. Lá tem um extra na Ricardo Jafé que você sobe na esteira. Propaganda, hein? Vamos ver, patrocinar a gente aqui. Ajuda, viu? Você tem um benefício. Olha só. E aí, então, uma coisa, quando você fala de escada, né? É uma pergunta que agora eu falei. É mais difícil subir ou descer para a corrida? Que aí, quando a gente estava subindo as escadas, né? Você deu uma dica, olha, mais complicado é descer ou subir? É descer. O impacto é maior, né? Não, o impacto é o mesmo, que inclusive a gente coloca isso no nosso livro. A velocidade, normalmente, o pessoal faz tiro, né, no reto. Na descida, você que tem tudo para ser campeão, na descida, só que mesmo os de ponta desaprenderam a correr quando eram criança, vê criança descendo. Nossa, velocidade da luz. Por quê? Você tem que usar aquilo que vocês vão nos ensinar aqui, a usar o sistema músculo-esquelético articulado do pé. Você, na hora que a descida, como que é a descida? Assim ou assim, como que é? Aqui é equilíbrio e declive, eu nunca lembro. Assim, né? Na descida, você vem assim, você vem e usa como mola. Você vai fazer uma velocidade absurda, só que eu posso cair se eu não tiver o ato de correr, que é correr conforme o eixo de simetria sincronizado, como dizer, sincronizado. Aí. Você sabia que até o Alzheimer, né, o trabalhar as pernas reduz muito o Alzheimer, porque tudo está ligado. Então, quem trabalha muito a musculatura das pernas, essas coisas... Alzheimer, né? Tudo mais. Né? Depressão, tudo mais. Então, você desce com tudo. Pouca gente consegue descer porque, quando era pequeno, tomava tapa na cabeça ou a professora mandava para a diretoria porque ficava correndo. A criança que não desaprendeu, ela corre, ela vai, bate o pé numa velocidade incrível. Por exemplo, quem é super atleta, faz tiro a 3 minutos. Se você fizer na descida, você faz a 2:40, fácil. Então, você incorpora esse movimento. Então, você não gasta energia e voa. Aí você que é campeão, você vai ser muito mais campeão sabendo descer. Ok. E agora tem um ponto interessante que a gente já vai aprender a correr aqui, vai ter uma atividade na prática, né? O professor Losato vai nos ensinar agora na prática, a gente vai aprender. Eu que vou aprender com vocês. E aí, só que antes de mais nada, a gente tem um evento que eu trouxe presentinho para vocês, né? No domingo, falando coisa, a gente vai ter uma caminhada ali no museu, né? Uma caminhada não é corrida, porque mais
E a gente pretende O museu fica para onde? Museu do Parque do Ipiranga, Onde que fica o Avenida Ipiranga? Nazaré, Ao São vivo Paulo. do Ipiranga, Ao as vivo. margens plácidas, terceira Já palavra vamos do hino dizer. nacional. E aqui Obrigada. o professor também, então, pode abrir até para... Perfeito. Só não sei se o tamanho tá legal, porque Ótimo. Tamanho aí tem não que é ser documento. personalizado. Olá. Opa! Pessoal, dá licença, por favor. Já vai colocar? Tenho a honra de Ah, já. colocar essa camiseta que vocês vão ganhar. Todo mundo vai ganhar, não? Essa é para vocês, né? Ah, A Essa gente já é ir na especial. comida vestido. opa! Especial é bom, hein? Alô? E aqui a gente já tem lá para se movimentar a saúde em dia, né? O importante ressaltar, né, Isaías, é que tudo que a gente não põe para movimentar, não põe para aprender, a gente vai atrofiando. Vai, filme. Então, se você vê, te pergunto, quantos números telefônicos você tinha antigamente que você tinha assim de cabeça você já sabia? Vários. Hoje A gente tem dificuldade de passar o nosso telefone. eu Então- sei o meu e o da minha esposa. Olha lá. O resto tem que olhar. Professor Porque a gente não vai Isaías, por favor, trabalhando. o que é Physier Clube que eu nunca vi? O que é? Ah, vamos lá. Fisioclube, só escrevendo para você aqui. É a nossa clínica de saúde, saúde integrativa, que a gente trabalha com a questão corporal, mental, também Tô social. bonito, né? hein? Ó. E aí a gente reúne diversas especialidades, né? E aí a gente tem, além dos tratamentos que a gente fala, que a gente quer trabalhar o ser humano, para que você tenha uma longevidade, para que você possa chegar, né? Para que você possa ser uma pessoa idosa, aí com saúde, tranquila, correr, caminhar. Então a gente trabalha, começa a trabalhar desde pequeno para que a pessoa consiga viver bem, né? Trabalhando corpo, mente, a questão social, e a gente vai colocando diversos, tem psicologia, fisioterapia, nutrição, né? Também tem pessoas trabalhando com yoga. Então a gente traz esses profissionais para a nossa clínica para trabalhar com as pessoas, né? E aí a gente também tem um movimento que a gente começou a chamar de Physier Movimentos, que é uma ação social, é gratuito, não paga nada. Todo mês a gente tem uma ação em que a pessoa ela vai colocar o corpo dela para se movimentar, né? A gente vai começar com uma caminhada, depois próximo mês a gente vai ter um momento de Caminhada dança que dia também. será? Dia 14 de julho, próximo domingo, né? Vai ser depois que a gente já lançou o podcast, mas dia 14 de julho, às 9h30, Parque da Independência, Parque na da região do Independência. Bosque. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas? É o mais conhecido no mundo, porque todo mundo fala ouviram de Ipiranga. O senhor estava falando para gente de corpo, mente, eu não entendi direito. Nessa a teoria aí de corrida benéfica, primeiro agradecendo aqui o presente. Muito obrigado, mestre. Nessa teoria, inclusive o senhor falou de yoga ou yoga, né? E tem o yoga. Ah, Também a gente tem. olha, essa teoria de corrida benéfica, na década de 80, a gente chamava de Rani Yoga. Aí mudamos o nome para corrida benéfica. Mas é Rani Yoga. E nos princípios, então tem as definições que vocês vão olhar lá, o que é correr, o que é andar, o que é ato de correr. E tem princípios, porque essa teoria é feita matematicamente. E entre os princípios, existem vários princípios, que é diferente das corridas competitivas, que o ser humano não é ser humano, ele tem que pegar uma planilha, fazer um tempo é meteorologia, não é atividade física, e aí o pessoal fica fazendo assim, e nessa teoria, olha, eu não acredito nisso, tá, tudo bem, tem que ser máquina, tudo bem, só que essa teoria é uma corrida humana, como a mestra explicou pra gente, e tem princípios. Fale alguns princípios da corrida benéfica que era a Rani Yoga, por favor. Fale alguns princípios.
falou de entregar, como que é? Integração. A integração de que corpo e mente. E a questão social também. Social tem também um ambiente, tem cara que fica aí gritando. Interagir com o ambiente. Explica pra gente algum desses princípios, como interagir com o ambiente, integração corpo e mente, que o mestre falou, que é da Fisier. Explica pra gente. Que tudo está trabalhando junto, né? Em conjunto. Uma mente sã é um corpo são. Então, tudo que a gente faz de estímulos, de movimentação, gera saúde, igual o senhor falou. Que mais que o senhor pode me ajudar? Ah, que legal. É que o mestre falou como começa a correr, a corrida humana. Tem que integrar corpo e mente. Não dá para eu pegar uma planilha e querer fazer igual tiros de 3 minutos o quilômetro. Se eu corro 1 quilômetro a 8 minutos, como que eu vou fazer um tiro a 3 minutos do quilômetro? Eu acho que matematicamente ser humano também não dá. E agora a gente vai fazer a nossa... Já fazer a demonstração. Vamos lá. Olha, assim, primeiro, o que é correr? Correr é um movimento em que os 2 pés estão afastados do solo em certos momentos. Na maioria dos lugares diz que correr é andar rápido. Andar é sempre um pé apoiado no chão. Então, como você vai começar, você que nunca correu na vida, a falar, eu não consigo correr 10 metros. Não, não é velocidade. Você pode fazer a corrida estacionária e correndo, como os senhores vão me ensinar. Vamos lá! Vamos lá! Andar sempre... um pé na frente do outro, os 2 pés. Sempre um pé está apoiado no solo. O que pode trazer problemas se eu tentar fazer rápido. E o correr é como se fosse uma dança. Isso, como se fosse uma dança. Veja que em certos momentos, os 2 pés estão afastados do solo. O ser humano foi feito para correr. Faça você aí e veja que ele dobra como uma mola. Ele faz assim como uma mola e amortece. Não dá impacto. Enquanto andar, vocês viram que dá impacto. Então, corra. Faça atividade física, porque é equilíbrio físico, mental e social, é saúde e qualidade de vida!